Oi, voltamos para a nossa revisão de português. E para esta aula de agora, você precisará ter escutado o videozinho que está em cima desse aqui, que conta essa historinha aqui, ó, o que cabe no livro. Eu preparei para vocês de uma forma muito legal. Então, se você não escutou ainda, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá, escuta, porque para nós estudarmos agora essa atividade, nós precisamos escutar a historinha de lá. Então, eu não vou ler agora, porque eu já contei de uma forma muito mais divertida para vocês lá. Então, escuta lá e depois volta aqui. Muito bem. Agora, nós vamos estudar a parte por dentro do nosso texto. Vocês já estão acostumados. Todo capítulo da apostila a gente estuda um texto e depois nós desenvolvemos atividades sobre o texto que a gente estudou. E esse texto, ele é bem parecido com o texto que nós estudamos lá no comecinho da nossa apostila, que se chama O que é que está escrito aqui, vocês lembram? O que é que está escrito na capa do gibi? O que é que está escrito aqui? Isso, você se lembrou? E esse texto ele é um pouco parecido. Por quê? Esse texto, será que ele mexe com a nossa imaginação? Será que dentro de um livro dá para caber o mundo todo? E todo mundo? E um dinossauro? Ele é maior que essa casa que eu estou aqui. E ele cabe num livro? Como será que ele consegue caber num livro? Essas são perguntas que nós vamos responder daqui a pouco. Agora, pelo que vocês escutaram na historinha que eu li agora ali no texto, o que cabe num livro, será que quem está contando essa história é uma criança, ou um adulto? Igual o texto que está escrito aqui, parece que é uma criança, não parece? Será que o adulto fica falando que a baleia é gulosa, que a Joaninha é sorridente? Geralmente, quem tem esses textos imaginários super divertidos, lembra aquele texto que a gente leu também das palavras listas fabulosas? Então, são textos divertidos, muito legais, que são crianças que falam. Porque lembra que eu falei que elas viajam no mundo da imaginação? Isso mesmo. E depois vem falando aqui. Quando o autor diz, cabe meu pai, minha mãe, meus avós, meus primos e meus tios e também meu irmãozinho. Que livro será que ele está falando? Isso mesmo, é um livro que é um álbum. Será que lá no álbum cabe todo mundo da nossa família? A minha família é bem grandona. Mas no meu álbum de fotos cabe. Na aula de história eu vou contar um pouquinho disso para vocês, tá bom? E aí na atividade que vocês receberam em casa tem o texto e embaixo do texto tem aqui ó um livro. Neste livro você vai desenhar o que você entendeu da história. Então se você falar assim, professora, mas eu ainda estou confusa, volta lá naquela história do livro, escuta 3, 4 vezes porque ela é bem rapidinha. E tenta entender o que está querendo ensinar para nós aquela história, do que o poema está falando. Ah, nessa atividade de vocês aí também, tem alguns animais super legais. Um dinossauro, uma joaninha, uma baleia, um livro. E tá falando assim para você, escreva o nome desses animais e conte quantas letras tem. Por exemplo, eu escrevi aqui, no meu soletrando, a palavra livro. E eu agora vou contar quantas letrinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou escrever lá a palavra livro, 5 letras. Vou escrever a palavra baleia e vou escrever quantas letras tem a palavra baleia. E depois você analise. Qual figura tem o número de letras maior? Qual que é a maior palavra? E qual que é a menor palavra? Depois vocês fazem lá, tá bom? Vocês também vão fazer uma atividade super divertida, que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso nos vídeos aqui embaixo, que falam sobre a família da letra B.
Olha, a segunda letra do nosso alfabeto e a primeira consoante. Essa atividade eu peguei daqui, ó. O nosso texto não fala da roda gigante? Então, vocês vão pegar cada cadeirinha dessa e vão juntar com a sílaba que está aqui no meio, ó. E vão formar 4 palavrinhas. Depois, assiste os vídeos que vocês vão ver quantas palavras dá para formar com a família do B. Certo? Ba, be, bi, bo, bu. Muito bem? E eu deixei algumas perguntinhas para vocês lá no Trocando Ideias, no finalzinho. E eu quero que vocês respondam. Lá tá perguntando assim para vocês. Qual é a importância do livro para você? O livro é importante para você? Para mim, o livro é muito importante. Lá no livro eu encontro histórias divertidas, ou encontro curiosidades, encontro várias coisas importantes, certo? E a leitura? A gente já conversou muito na sala como a leitura é importante para nós. Não conversamos? E para você? Eu sei que a leitura é muito importante para mim. E para você a leitura é importante? Um gigantesco dinossauro pode caber em um livro? Eu acho que sim. Será que a palavra dinossauro cabe no livro? Cabe, ela não é tão grande assim. Ela é pequenininha. E a figura de um dinossauro? Ela pode caber no livro? Ela coube aqui, ó. A nossa imaginação faz caber dentro de um livro muitas coisas legais e divertidas. E isso foi o que nós estudamos nesta parte da nossa apostila, que vai da página 36 à página 40. Que legal, hein? Como é legal estudarmos um texto e aprendermos um pouquinho mais. O que tem dentro de um livro? Eu te deixo essa pergunta. Pensa aí um pouquinho. O que será que tem dentro de um livro? Pegue o seu livro preferido e se divirta. Tchau, tchau. Nos encontramos na nossa próxima aula. Um super beijo.